muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Celebração Familiar, aqui em Epitaciolândia, no Acre. Estamos ao vivo pelo Facebook, você é muito bem-vindo, você é o nosso convidado todo especial a se fazer presente nesse culto e também a compartilhar esta mensagem, este momento maravilhoso, para que outras pessoas também possam ser abençoadas pela palavra de Deus, pela edificação que irá acontecer a partir de agora, porque eu creio que em nome de Jesus, Deus há de falar com cada um de nós, não é isso, Deni? Amém, amém. Estamos muito felizes aí. Que Deus aí possa alcançar aí a tua vida e abençoando ainda mais a tua casa, o teu ministério. Que você fique aí conosco até o final aí dessa programação, porque eu creio que o Senhor vai falar muito ao teu coração. E não esqueça de compartilhar, porque você tem sido uma bênção aí no reino de Deus. E que vidas venham ser transformadas através da mensagem, através da palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, nós já temos pessoas conectadas, já temos pessoas, creio que o áudio está ok, creio amém. Que a imagem está ok, creio que o Espírito Santo já se faz presente aí na sua casa, aqui também no nosso lar, e eu tenho certeza que hoje será uma maravilha do Senhor, um privilégio muito grande podermos falar daquele que vive, daquele que reina, daquele que é o dono das nossas vidas. Que privilégio poder adorar a Jesus em meio a tanta tribulação, em meio a tantas coisas que têm acontecido, em meio a tantos gigantes que têm se levantado. Nós estamos aqui de pé. Amém. Você está aí de pé. Deus escolheu você para que você faça a diferença na nossa geração. Deus escolheu você para que você seja abençoado, abençoada, porque você é muito especial para Jesus e para nós também, né, Deni? Isso mesmo, gostaria aí de mandar aí um forte abraço aí para Francisca Eduino, a Newton e Camila, que está aí juntamente conosco aí, e a todos aí que estão aí do outro lado da telinha. Você pode estar confirmando aí pra gente se o áudio está chegando legal, se a imagem está chegando legal. Você pode estar fazendo um comentário aí logo abaixo, amém? Glória a Deus. Vamos adorar a Jesus? Vamos para um momento de adoração, vamos para um momento de louvor. Amém. Creio que Deus, Ele tem muito a falar aos nossos corações nessa noite. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Nós colocamos, Senhor, a nossa vida diante do Senhor. Deus, nós te apresentamos a vida de cada pessoa que está conectada agora e daquela pessoa que vai ouvir essa mensagem depois. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa alcançar vidas, que o Teu Espírito Santo possa encher o nosso lar, possa encher a Tua casa, possa encher o Teu coração, possa transformar a tua vida por completo, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Pai, nós reivindicamos agora nesse momento que o Senhor acampe os teus anjos, que o Senhor envie uma comitiva de anjos agora, Senhor, para este lar, para o nosso lar, para que nós estejamos protegidos, Pai. Anjos como que com espadas desembainhadas para pelejar, para guerrear, Deus, nesta guerra que é uma guerra constante que nós travamos no mundo espiritual. Pai, em nome de Jesus, nós reivindicamos agora no mundo celestial o Teu poder, em nome de Jesus, Pai.
Deus, proteja essa casa, proteja essa família agora. Nós te pedimos, Senhor, que agora os céus se abram sobre nós e que não haja limites para a adoração, que não haja limites para o Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está presente aqui neste lugar. Eu creio que o Senhor, Ele se faz agora, nesse momento, presente. Ele pode abençoar a tua vida, Ele pode alcançar o teu coração e Ele pode também agora receber você, que pode confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Salvador único e suficiente da sua vida. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Nós Te agradecemos, porque a Bíblia diz que até aqui nos ajudou o Senhor. Oh Deus, a Tua palavra diz, lá em João 15:5, que sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor dos Exércitos. Que você esteja com Ele, que nós venhamos andar com Ele, que Ele esteja conosco agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção! Temos mais pessoas aí conectadas, Neine? Vamos lá. Dona Maria do Hino, Israel, um forte abraço aí para todos vocês. Dona Maria é fiel, né? Ela não perde uma live. Que Deus abençoe grandemente. Aleluia. A irmã Irana também está conectada. Em nome de Jesus. Aleluia. Verdade. A gente tem percebido que conforme as coisas estão voltando ao normal, parece que o povo está meio disperso, né? Tinha bastante gente no início, né? Logo no epicentro ali da pandemia, dava bastante gente. A gente vê agora um número um pouco menor de pessoas, mas que Deus possa abençoar. Eu digo uma coisa para você, não é porque as coisas vão voltar ao normal que nós somos normais. Nós não somos normais. Nós somos extravagantes na presença de Deus. Amém. Nós somos diferentes. Nós somos os extraterrestres, porque nós não somos dessa terra. Nós somos habitantes do céu. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória Nós não somos aqui desse lugar. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui apenas para cumprir um propósito a qual Deus nos designou para cumprir o chamado dele no nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus? Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Ontem eu li um pouco desse versículo lá, mas hoje eu quero, em nome de Jesus, esmiuçar um pouco mais dessa palavra. Você que acompanha a live agora, por gentileza, abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 38, eu vou dizendo aqui para você que nós temos live todos os dias, né, de segunda a sábado, e hoje nós aqui, o irmão Nilton e a irmã Dene, temos a nossa live a partir das 7h30 da noite. Na terça-feira, amanhã, o presbítero Marcelo e a diaconisa Rosinha vão trazer uma palavra maravilhosa. Creio que vai dar bastante gente aí, pessoas sendo abençoadas também. E quarta-feira nós temos o culto de ensino da palavra, um culto de oração, que é o nosso pastor Súlio Beduíno, que vai estar à frente, que sempre está à frente nos cultos de quarta-feira. Quinta-feira nós temos os diáconos, o Henrique e a Rose, que vão trazer uma palavra poderosa para as nossas vidas. Sexta-feira nós temos o evangelista Sidmar, né? E a missionária Josi. Eu quero pedir perdão para a missionária, que ontem eu chamei ela de Rose, né? Então, desde já, meu Deus, me perdoe. Eu fui falar Josi, falei foi Rose. Então, mas desde já, me perdoe em nome de Jesus aí. Porque
Ontem a gente foi ouvir aqui a live lá que tinha acontecido na igreja e aí descobri que eu tinha chamado a missionária de Rose. Mas misericórdia para mim, né? Acontece. Então, também no sábado nós temos a missionária Jane Vasconcelos, que vai trazer uma palavra poderosa para nós, né, no sábado. E nos domingos nós temos o nosso culto de celebração, que é transmitido pela AD Celebração Familiar. Temos também o nosso canal no YouTube. Você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Assembleia de Deus, a Celebração Familiar, Igreja Assembleia de Deus, Celebração Familiar, e você vai encontrar lá o canal no YouTube. Se inscreva e acione o sininho de notificações para que você seja avisado todas as vezes que nós colocarmos conteúdo novo no canal da Igreja Assembleia de Deus, Celebração Familiar. Temos os nossos programas no rádio também, não é isso, Dani? Programa no rádio, na Ecoacre FM, todo sábado a partir das 9 horas da manhã, você se conecta na 99.5 e você tem o programa da Igreja Assembleia de Deus, Celebração Familiar. Logo em seguida, de 10 às 11, você muda de faixa e vai para 90.3, que é a rádio Aldeia FM, para que você seja duplamente abençoado com mais uma hora aí de palavra ministrada pela Igreja Assembleia de Deus, Celebração Familiar. Então, você já está com a sua Bíblia aberta aí em Isaías, capítulo 38. A Dani vai estar lendo esse texto para a gente, né? E ela vai ler até o versículo de número 5 e nós vamos aprender um pouco mais dessa palavra no nome de Jesus. Uhum. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Amém? Glória a Deus. Número 6, amor, por favor. Versículo 6. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Aleluia, glória a Deus. Olha só que palavra abençoada. Aqui nós vemos o rei Ezequias, que estava sofrendo aqui de uma enfermidade com a permissão do Senhor. E isso é muito importante nós sabermos que existe a vontade de Deus, não é isso, Dani? E existe a permissão de Deus. Aqui nesse momento nós vemos um rei que andava segundo os preceitos, fazia o que agradava os olhos do Senhor, porém havia uma coisa que não estava muito bem, que era a sua casa. Queridos, eu quero abordar um pouco mais sobre esse texto, porque nós, muitas das vezes, eu falo nós, incluindo também a nossa família, nós temos que tomar muito cuidado quando nós ingressamos na vida cristã, para que nós não venhamos a focar demais no ministério, em vidas, em muita coisa, em trabalhar no reino e esquecer da sua casa, da sua família. E muitas das vezes existem grandes homens, grandes mulheres de Deus
que Deus realmente tem um chamado, não é isso, Dani? Que Deus realmente tem grandes coisas para a vida dessa família, desse casal, mas infelizmente essas pessoas muitas das vezes focam demais no ministério e esquecem da sua própria casa. E isso é um problema seríssimo, porque quando nós assumimos uma postura de cristãos que se colocam à frente, aqueles que estão ministrando, os diáconos, os presbíteros, todos aqueles que têm levado a palavra de Deus ao povo, nós também temos que ter um bom testemunho na nossa casa. Nós sempre dizemos que quem realmente nos conhece são os da nossa casa, são os que moram conosco. Interessante que mesmo o rei Ezequias fazendo aquilo que agradava ao Senhor, eu quero dizer uma coisa para você, sacerdote, você homem da sua casa, eu quero dizer uma coisa para você, nós muitas das vezes temos que abrir os nossos olhos e entender que nós temos que cobrir as nossas esposas e os nossos filhos no mundo espiritual, cobri-los de oração, blindá-los, clamar ao Senhor para que não haja contra-ataque, porque o inimigo, ele está querendo derrubar, ele está próximo, ele está a rodear aqueles que realmente se levantam, porque ele não quer que nada disso se cumpra na vida daqueles que se levantam para proclamar a palavra de Deus. E nós temos esse papel, é papel do sacerdote, clamar a Deus, colocar lenha na fogueira todos os dias. A Bíblia diz que é papel do sacerdote, e não adianta o sacerdote fazer tudo o que agrada ao Senhor, mas desagradar a sua esposa, desagradar aos seus filhos, não ter uma palavra doce e meiga dentro da sua própria casa. E isso vai fazer com que, tem uma passagem, se eu não me engano é 2 Pedro capítulo 3, que diz que as nossas orações, elas são impedidas, elas não chegam até Deus quando nós não tratamos as nossas esposas com honra. Então isso é muito sério. Aqui nós vemos o profeta Ezequias, não é o profeta, o rei Ezequias. Ontem eu também falei isso, que era profeta Ezequias. Gente, me perdoe, às vezes você confunde aqui as patentes, mas o rei Ezequias, ele se dirigiu ao Senhor dizendo: Pai, Senhor, eu tenho feito tudo diante de ti, eu tenho feito o que te agrada. Mas ele tinha feito muita coisa na obra, muita coisa no ministério. Mas o Senhor disse: arruma a tua casa, porque senão essa enfermidade vai te matar. Deus iria permitir que este rei morresse se ele não consertasse a sua casa. Mas ele, como homem de Deus, como ele entendeu o que o Senhor estava querendo, ele clamou com todo o seu coração, como um homem de Deus realmente deve fazer, como nós devemos fazer. E eu sempre digo que o sacerdote é ele quem dá direção para a sua família, é ele quem cobre a família espiritualmente, ele é que é o primeiro guarda-chuva, ele que é o para-choque da família, e nós temos que cumprir esse papel. E nós temos visto na geração de hoje que muitas mulheres têm se levantado muito mais às vezes do que os homens. Nós temos visto que na grande maioria das famílias, a primeira pessoa a buscar a Deus, né, Deni, é as mulheres. E foi assim aqui em casa também. E isso é completamente errado. Era papel meu trazer a presença de Deus para a nossa casa. Mas
né? Eu não tive essa sabedoria, eu não tive esse discernimento, e a Deni encontrou a Jesus primeiro do que eu, e foi através dela que nós, né, que a nossa casa hoje tem Jesus, que eu aceitei, que eu encontrei Jesus. Mas o correto é que o sacerdote seja que tenha o papel de buscar a Deus. Olha só que interessante aqui nesse versículo de número 38, que vem dizendo: naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal. Olha só que interessante. Nós estamos vivendo um momento de uma enfermidade mortal. E esse homem clamou com todo o seu coração pela sua vida. Ele tinha o desejo de viver um pouco mais, porque ele tinha algo mais a fazer para Deus. Eu acredito que você também, eu também temos muito mais a fazer para Deus. Nós temos muito mais a fazer, nós temos muito mais a oferecer para Deus. E olha só que interessante, ele vem dizendo aqui, a enfermidade mortal, e veio o filho de Amós e disse, Isaías, filho de Amós, e disse, assim diz o Senhor, põe ordem na tua casa, porque morrerás e não viverás. E a atitude dele foi, então ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Queridos, olha só a postura correta de uma pessoa que verdadeiramente ama a Deus. Ele poderia ter murmurado, ele poderia ter esconjurado meio mundo, mas não. A primeira coisa, a primeira atitude deste rei foi virar o seu rosto para a parede e clamar a Deus. Amém, Jesus. Buscar a face de Deus. Essa é a atitude correta de um verdadeiro sacerdote. Essa é a verdadeira atitude de uma pessoa que quer ser abençoada por Deus, que quer alcançar o seu propósito, que quer que o Senhor mude de ideia ao seu respeito. Olha só que interessante. Aqui havia uma sentença. Deus disse através do profeta Isaías para aquele rei que ele certamente iria morrer. Mas a sua primeira atitude foi clamar por Deus. Olha só que interessante. E ele disse, lembra-te, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que é reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Querido, nós não temos que fazer o que é reto somente no ministério, somente na igreja, somente para as pessoas. Nós temos que fazer o que é reto, o que é correto, o que agrada a Deus também dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, com a nossa família. Amém. A gente sempre compara que a nossa casa tem que ser um pedacinho do céu, não é isso? Então, olha só que mensagem que este rei vem deixando para a gente. E ele vem no versículo 4 dizendo, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois aos teus dias 15 anos a mais. Aleluia! Glória a Deus, o Deus que responde oração, o Deus que olha para quem verdadeiramente busca Ele. Aqui é uma resposta de oração, uma resposta de atitude, uma resposta de postura de um verdadeiro homem de Deus, que fez com que o Senhor mudasse a sua sentença, que fez com que o Senhor olhasse para ele de uma maneira a qual ele fosse agora fazer parte daqueles que vão contemplar o milagre de Deus,
Que você seja essa pessoa. Amém. Que nesse tempo agora o Senhor possa ouvir a tua oração, assim como ouviu a oração de Ezequias. Que toda a sentença de morte que havia sobre a tua vida, Sim, agora em nome de Jesus, seja quebrada, Amém. seja anulada, assim como foi na vida desse rei. Agora, em nome de Jesus, toda sentença de morte seja quebrada na tua vida, no teu ministério, na vida dos teus filhos, aleluia. na vida dos teus pais, na vida da tua família. Em nome de Jesus, a resposta de oração, assim como foi na vida do rei Ezequias, seja na tua casa. Aleluia, Jesus. Que o Senhor responda a tua oração segundo a vontade dEle. Amém. Segundo a vontade dEle. Aleluia. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é Deus. perfeita e ela é agradável. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Olha como compensa ter uma verdadeira atitude diante do Senhor. Amém. Olha como compensa buscar a Deus verdadeiramente, o Deus que responde orações, queridos. Olha só, e ainda veio mais, no versículo 6 vem: livrarei você das mãos do rei da Síria e esta cidade, e defenderei todos que moram nesta cidade. Querido, quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus se levanta em oração, em busca intensa pelo Senhor, não só ela é abençoada, Amém. não só ele é abençoado, Glória. mas todos os que te rodeiam, Amém. toda a tua casa, Glória toda a a cidade, toda a nação é Amém. abençoada Amém. pelo poder que há no nome de Jesus e pela Glória a Deus. intercessão, pela oração de uma pessoa justa, de uma pessoa que verdadeiramente teve uma atitude correta. Você é essa pessoa. Eu profetizo na tua vida hoje, em nome de Jesus, que você Glória a vai Deus. ter as atitudes corretas diante de Deus, Amém, para Jesus. que Ele possa abençoar a tua casa, a tua família, o teu trabalho, as tuas finanças, tudo o que você tocar, seja abençoado. Olha só que maravilha, não só o rei Ezequias foi abençoado com mais 15 anos, mas o Senhor disse: eu livrarei toda a cidade. Amém. Em nome de Jesus, devido à nossa oração, Epitaciolândia será salva, Amém. Brasileia será salva, o Acre Amém. será salvo, o Brasil, Glória. em nome de Jesus, Amém. devido ao clamor de pessoas justas, honestas Amém. e que se colocam diante do Senhor. Amém, Jesus. Nós oramos por isso. Glória a Deus. Nós oramos por isso. E aqueles que têm fé, vocês vão acreditar que é possível, porque o nosso Deus, Ele faz o impossível acontecer. No nome de Aleluia. Jesus. Não é isso, Dênia? Que palavra poderosa, não é? Que passagem que traz grande ensinamento aí para as nossas vidas. Podemos ver aqui que Ezequias, ele experimentou grandes milagres de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Ezequias era filho de Acais e de Abi. Quem era Abi? Era filha de Zacarias. E a palavra do Senhor diz também que Acais, quando estava no seu reinado, ele era muito mau. Ele não tinha um bom reinado. Ele deixava que as pessoas se perdessem na idolatria. Ele deixava que as pessoas construíssem estátuas e adorassem outros deuses. Ele sacrificava seus filhos a deuses. Ele fechava as portas do templo. E a gente pode ver aqui que Ezequias, que era o seu filho, totalmente contrário. Sabe por quê, queridos? A esposa de Acais, Abi, era uma mulher muito obediente ao Senhor. Ela era uma mulher muito temente a Deus. E isso fala fortemente aos nossos corações. Você que é mulher, você que tem aí passado aí por grandes lutas aí na tua casa, você que tem
colocado aí os seus filhos, você que tem se sobrecarregado aí, talvez o seu esposo ainda não é cristão, talvez você tenha passado aí grandes lutas, mas olha só o exemplo dessa mulher, Abi, mesmo com um esposo ruim, mesmo com um pai que não dava tanta atenção ao seu filho Ezequias, mesmo não tendo uma boa gestão no seu reinado, essa mulher, ela não se deixou influenciar pelo seu esposo, por Acais. Ela permaneceu fiel a Deus e educou seu filho Ezequias para ser sucessor de seu pai. E a Bíblia diz que ele reinou por 29 anos em Judá. Aleluia, olha só, Jesus. 29 anos, enquanto seu pai reinou somente 16. E isso é uma prova de que a obediência, a palavra diz que a obediência dele era tão grande a Deus, que Deus gerou muita paz naquele lugar. A palavra de Deus diz que no primeiro dia do reinado de Ezequias, ele começou a tirar toda a idolatria, ele abriu as portas do templo, ou seja, ele fez aquilo que agradava a Deus, como a Bíblia nos diz. No seu reinado, certamente foi um reinado muito bom, mas mesmo assim, queridos, isso não foi suficiente para Deus, porque Deus, quando faz a obra, ele faz por completo, não é mesmo? Então Deus usou a vida do profeta Isaías para levar uma profecia até Ezequias. Quando Ezequias recebeu essa mensagem, Ezequias, a Bíblia diz que ele começou a orar, a clamar ao Senhor, porque o profeta disse a ele que ele iria morrer. E aí ele começou a orar, ele não se conformou com essa profecia. A Bíblia diz que ele foi aos prantos. Ele foi orar, ele foi buscar Deus, misericórdia do Senhor, porque ele não queria morrer. E a gente pode ver aí o tanto que Deus opera através da oração. Verdade, meu Deus. E é mais uma prova de que Deus, ele nos ouve. Quando Aleluia. verdadeiramente nós clamamos, quando verdadeiramente nós se prostramos ao Senhor. E foi isso que Deus fez na vida de Ezequias. E mais uma profecia aí vinda de Isaías. Depois que Ezequias orou, Deus ouviu a oração dele. E como Deus sempre faz muito mais além daquilo que nós pedimos, Deus mandou Isaías ir novamente lá e dizer a ele que ele não iria morrer. E que daria a ele mais 15 anos. Que glória, que 15 bênção. anos, olha só. Talvez você tenha orado aí na sua casa, talvez você tenha lutado tanto aí. Mas veja o exemplo aí de Ezequias. Veja o exemplo dessa mulher. Gente, me impactou bastante. Abi conseguiu criar o seu filho, sabe, temente a Deus, mesmo não tendo um esposo ali do seu lado. Então, isso é uma motivação para você, mulher, que tem sofrido tanto com isso. Tudo é possível. E Ezequias, quando chegou no reinado, ele poderia muito bem mudar, né? Com poder, tendo ali tudo nas mãos, mas não. Ele permaneceu firme, ele permaneceu fiel e Deus honrou a vida dele através da obediência aí de Ezequias. Aleluia. E quando Deus dá a ele mais 15 anos, Deus fala para ele: organiza a tua casa. E isso serve para mim, serve para você. Muitas das vezes a gente está tão focada nos afazeres, muitas das vezes em ministério, muitas das vezes em cuidar de vidas, mas nós precisamos primeiro organizar a nossa casa, cuidar dos nossos, que é a nossa família. Esse é o primeiro ministério seu, é a tua casa, a tua família. Cuida bem da tua família. São seus campos de lentilhas. Você deve cuidar bem.
Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? De nada vai adiantar. Então Deus deu a ele uma nova oportunidade, porque certamente ele já era um bom rei e Deus queria que ele fosse um bom pai, né, um bom esposo, e que Deus possa estar, queridos, falando ao seu coração, que você venha pegar essa palavra, que essa palavra venha ser uma motivação ao teu coração, que independente ali da situação, independente das circunstâncias, saiba que Deus ele vai fazer muito mais do que você tem pedido, do que você tem imaginado ali para sua vida, para sua casa. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar grandemente a sua casa, a sua vida, e que nós venhamos permanecer firmes, firmes no Senhor e obedientes a Deus, porque a obediência, ela gera paz, ela gera comunhão com o Senhor. Então não abra mão, queridos, dos seus princípios, dos seus valores. Você que é filho, aquilo que o seu pai tem ensinado a você, aquilo que a tua mãe tem muitas das vezes corrigido, tudo isso é para o nosso crescimento. O nosso Pai Celestial, ele também nos ensina, ele nos corrige, porque ele nos ama. Verdade. Então, mesmo com todas as correções, mesmo com tudo isso, que nós viemos permanecer firmes e inabaláveis no caminho do Senhor. Aleluia. Porque você é um vaso nas mãos do oleiro. E esse vaso, ele está em constante construção. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos num processo de construção. E o oleiro, ele vai amassar, ele vai moldar, ele vai, se for preciso, ele vai nos refazer novamente. Foi o que ele fez com aquele povo de Judá. Quando Ezequias começou a reinar, houve um avivamento ali para aquele povo, porque aquele povo já estava ali se acabando, ali estava morto. E quando chegou uma pessoa de Deus, um homem de Deus, tudo mudou. Que você venha ser essa mulher de Deus, que você venha ser esse homem de Deus na tua casa, no teu trabalho, não somente na igreja não, que nós venhamos ser em todos os lugares esse homem e essa mulher de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Eu sei que Deus falou no seu coração através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quero mandar aqui um grande abraço para Rosimari, que está ligada aí na live. Só, que privilégio, Rosimari. A Fernanda também, a Fernanda que trabalhava comigo lá na Vitória Eletro. Um grande abraço, Fernanda, uma grande amiga. Muita gente conectada aí conosco. Presbítero Marcela, Diaconisa Rosinha. Queridos, olha só que interessante. Como que Deus faz para que a nossa família seja alinhada. E nós estamos vivendo esse tempo, queridos. Deus permitiu que todos nós viéssemos para nossa casa. Eu acredito que nesse momento que nós vivemos aí de pandemia, você arrumou aí o seu guarda-roupa, você arrumou aí, limpou algumas partes da sua casa. Fez mudanças, é verdade, Então, Deus está querendo que nós venhamos a arrumar a nossa casa, mas não a nossa casa aqui, essas paredes, mas a nossa família, os nossos filhos, alinhar os nossos propósitos com os propósitos de Deus, fazer com que os nossos filhos, eles amem a Deus de uma forma intensa e sobrenatural. Queridos, não é um papel fácil para sacerdotes e sacerdotisas, levarem os seus filhos a amarem a Deus. E isso foi o que Deus queria que Ezequias fizesse, que ele arrumasse a sua casa. E está na hora, verdadeiramente, de nós arrumarmos a nossa casa. Então, querido, em nome de Jesus,
que através dessa palavra, através desse ensinamento, que esse rei, que independente da circunstância, independente de um pai ruim, independente de um quadro negativo, independente de qualquer coisa, ele decidiu, como eu e você decidimos, viver para Deus. Amém. Viver para agradar, ter atitudes que agradam aos olhos do Senhor. Querido, esse rei mudou a sentença de morte. E nós vamos aprender com esse rei. E nós, em nome de Jesus, iremos alcançar o melhor de Deus. Que a nossa casa seja arrumada. Que os nossos propósitos estejam alinhados com o propósito de Deus. Em nome de Jesus. Que essa palavra possa arder no nosso coração e fazer com que a cada dia nós venhamos colocar a nossa família aos pés do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós queremos orar, queremos fazer uma oração agora nesse momento. Esse momento, eu gostaria que você que está acompanhando a live, se você puder, você feche os seus olhos em oração agora. Nós vamos clamar a Deus agora. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós sabemos que são muitos os lares que precisam ser arrumados, que precisam ser organizados, que precisam, Senhor, da Tua mão, da Tua misericórdia, do Teu amor, Senhor. Quantos lares, Senhor, nesse momento agora estão perdidos, estão distantes do Senhor, mas aqui a palavra do profeta foi para que aquele rei organizasse a sua casa, Pai. E em nome de Jesus, nós reivindicamos agora nesse momento, Pai. Envia o Teu Espírito Santo, sim, Pai. Envia o Consolador, Pai, para que nós venhamos a cada dia ter o discernimento para organizar a nossa casa, aleluia, para levar os nossos filhos, Senhor, a amarem a Deus, para cobrir as nossas esposas em orações, mulheres, que vocês possam cobrir os seus filhos, cobrir o ministério dos seus maridos, com excelência, com oração, com clamor, com tremor de coração, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós oramos, Senhor, por cada pessoa que está aqui agora conectado. Nós oramos, Senhor, por aquela pessoa que agora está enfermo, Pai, que o Senhor venha com a cura. Muda a sentença de morte agora, Pai, em nome de Jesus. Se havia uma sentença de morte agora, Pai, nós anulamos agora pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Aleluia. Todas as pessoas que pediram oração aqui agora, Pai, que o Senhor possa visitá-los, Senhor, seja na saúde, seja na finança, seja, Senhor, a pessoa que estava desesperada por viver longe de Ti, agora, nesse exato momento, que ela confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como único e suficiente Salvador. Esse é o objetivo desta ferramenta poderosa, alcançar vidas. Amém, Jesus. Que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, ele possa alcançar a tua casa. Amém. Alcançar os seus. Glória a Deus. A Bíblia diz lá em Timóteo que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Então vamos cuidar da nossa casa, da nossa família. Vamos arrumar a nossa casa. Glória a Deus. Que linda história desse rei, né, Deni? Amém. Verdade. Que linda história. Grande ensinamento, né, para nossas vidas. Queridos, não deixe de acompanhar as lives, né? Não deixe que a vida volte ao mesmo normal de antes. Continue na mesma intensidade, na mesma busca intensa por aquele que vive e reina para sempre. Glória a Deus. Queridos, tem um versículo de Isaías, se eu não me engano é Isaías 55:6, que diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto Ele está perto. Querido, foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida, foi esse. Amém. Isaías 55:6, que diz:
né, que nós devemos buscar a Ele enquanto se pode achar. Então, querido, vai chegar um momento em que nós não vamos mais achar. Então a hora de buscá-lo é agora. Amém. O momento é hoje. Glória a Deus. É agora. Entrega o teu caminho ao Senhor. Amém. E do mais, tudo Ele fará. Aleluia. Que Deus abençoe poderosamente essa semana maravilhosa que está se iniciando. Que seja a melhor semana da tua vida. Que os milagres do Senhor, que a mão poderosa do Senhor esteja estendida sobre você. E que tudo que você fizer seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus. E amanhã não perca a live que será transmitida pelo presbítero Marcelo e a diaconisa Rosinha. Desde já um grande abraço para essa família que nós amamos. Nós congregamos lá no culto no lar, lá na casa deles. E com certeza quando tudo isso passar, vamos voltar ao normal a fazer o nosso culto no lar, lá, né, com os nossos irmãos. Novamente, as coisas já estão quase voltando ao normal, mas ainda precisamos esperar um pouquinho, porque o tempo de Deus, ele é perfeito. Amém. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos com Deus. Nem esquece de despedir de alguém. Um forte abraço a todos vocês, que Deus aí abençoe grandemente. E não esqueça de compartilhar esse vídeo para que outras vidas venham ser abençoadas. Amém? Glória a Deus. Quero mandar um abraço pro Atos, lá em Porto Velho, que está ligado conosco. Né? Quem é aqui? Severina. Feitosa. A Solange. Solange. Um grande abraço para Solange. Amém. Muitas pessoas aí conectadas conosco, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. E segunda-feira que vem estaremos de volta aqui com mais um culto para que nossas vidas sejam abençoadas, em nome de Jesus.